No Brasil, são feitas cerca de 200 a 300 denúncias de violência contra crianças e adolescentes por dia. Isso significa que a cada 1 hora, 10 crianças e adolescentes têm a sua integridade física e os seus direitos violados. 70% dessas denúncias diz que essas violências são praticadas a nível cotidiano, que não são casos isolados. E essas violências, em sua maioria, são praticadas dentro de ambientes familiares por pais e mães. Existe uma outra pesquisa que diz que 70% dos brasileiros já sofreu violência na sua própria infância. 1 em cada 5 diz, então, que essas violências também eram praticadas cotidianamente. Como eu faço parte desse grupo específico de adultos que sofreu violência nos seus ambientes familiares praticadas por pai, mãe, no caso madrasta, eu resolvi gravar esse relato. Essas informações saíram numa matéria que afirmava a importância do combate a esse tipo de violência. Isso saiu num veículo de grande mídia, seguida de uma chuva de comentários afirmando o como era importante e necessário para que as crianças fossem educadas que elas apanhassem. Comentários absurdos de variados tipos que, em síntese, afirmavam isso. Bom, eu sou um professor que estuda processos educativos, que estuda e se interessa muito por esse tema. Eu tenho uma especialização em adolescência e juventude no mundo contemporâneo. E o que eu posso dizer para vocês é que não existe na produção científica sobre essa temática, sobre os processos educativos, sobre a saúde das crianças e adolescentes, nenhuma pesquisa que afirme a importância de violência física, verbal ou psicológica que configure violência contra crianças e adolescentes como uma coisa importantíssima e necessária para a construção de indivíduos saudáveis no nosso mundo. Na verdade, o que a gente tem é exatamente o contrário, uma chuva enorme de dados, de pesquisas que afirmam que violência física, verbal e psicológica na infância e na adolescente, e na verdade em qualquer fase da vida de um indivíduo, traz consequências muito negativas para a construção desse indivíduo no nosso mundo. É muito importante que a gente consiga distinguir que quando um adulto, seja ele o pai ou a mãe ou qualquer membro da família ou qualquer adulto, decide bater em uma criança acreditando que isso está promovendo um processo educativo, ele está ensinando sim coisas para essa criança. Ele está ensinando que a violência, ela é um meio de resolução de problemas, então essa criança vai aprender que ela pode acessar a violência para resolucionar problemas presentes e futuros. Essa criança vai aprender que ela não pode se sentir segura no seu ambiente familiar, ela não pode se sentir segura com os seus entes familiares, ela não pode se sentir segura com seu pai, com sua mãe ou com qualquer outra pessoa que pratique essa violência. E eu acho que uma das coisas mais graves nesse processo todo é que ela vai confundir amor com violência. Porque se esses que a batem, que violam, né, a sua integridade física, são pessoas que supostamente que dizem que amam ela vai confundir amor com violência. Inclusive ela vai reproduzir comportamentos violentos nas suas relações afetivas amorosas no presente e também no futuro. E essa criança vai aprender, como eu aprendi muito cedo, de que na verdade a gente não pode confiar nos nossos pais, nas nossas mães. Ela vai entender que na verdade ela não precisa respeitar esse adulto porque foi construída uma relação amorosa, afetiva, de respeito. Ela vai ter medo dessa pessoa. Eu nunca respeitei o meu pai. Eu nunca tive uma relação com meu pai de respeito. Eu, muito criança, adolescente, entendi que na verdade eu não amava o meu pai. Eu tinha medo dele. Eu não tinha respeito pelo meu pai. Eu tinha medo. Eu tinha pavor da hora do meu pai chegar em casa, porque eu sabia que era uma hora que eu poderia de fato apanhar. Eu não me sentia seguro, eu não tinha uma sensação de tranquilidade ou de relaxamento dentro da minha casa. A minha casa era um ambiente tenso pra mim, porque era o lugar onde eu mais apanhava, era o lugar onde eu sofria muita violência física, verbal e psicológica. Era um ambiente hostil pra mim. A minha relação com a minha madrasta e com meu pai era permeada por violência. Violência desde eu quebrei um copo, eu desobedeci, eu respondi de maneira inadequada ou que eles consideravam inadequada, e eu não era nem ensinado a como agir de maneira correta, porque a punição física ela é rapidamente muito mais acessada
do que uma correção oral, do que uma explicação de como deve ser feito. Ela rapidamente substitui as outras formas de lidar com uma pessoa, com um indivíduo, nesse caso uma criança. Eu lembro que muito cedo eu entendi que o meu pai, por exemplo, não estava me batendo porque eu de fato tinha feito algo errado. Eu, muito criança, percebi que ele me batia porque na verdade ele estava descontrolado com alguma coisa que tinha acontecido no trabalho dele, na vida pessoal. Ou eu pensava, meu pai está nervoso com alguma outra coisa e está descontando em mim. Não foi numa sessão de terapia na vida adulta, eu percebi isso muito criança, muito cedo eu me dei conta disso. E muito cedo também eu me dei conta de que naquele espaço familiar eu não tinha uma liberdade para ser eu mesmo, para falar as coisas que eu pensava, para agir da forma que eu gostaria de agir e para ser um indivíduo. Eu percebo, na verdade, que muitos adultos têm muita dificuldade de entender que os seus filhos, as crianças, são indivíduos, que têm desejos, que têm escolhas, que têm direitos e que ao essas crianças se manifestarem dessa forma, elas precisam ser corrigidas o tempo inteiro. Teve uma vez que eu cortei o cabelo de uma maneira que meu pai não gostou muito, eu raspei a cabeça zero e até então, até os 16 anos eu cortava cabelo, ele me levava pra cortar, do jeito que ele mesmo cortava, no mesmo barbeiro que ele cortava, e eu avisei em casa que eu ia cortar o cabelo do jeito que eu queria, porque eu já tinha 16 anos, porque eu fazia teatro e queria cortar o cabelo de uma maneira diferente por causa de um personagem que eu ia fazer, e raspei zero. E cheguei em casa e ele começou a me bater, ele me bateu muito esse dia. Me bateu tanto que eu cheguei a cair no chão e ele continuou me batendo. E aí nesse dia até a minha madrasta interviu e falou, olha, é melhor parar de bater nele, né? Porque ela percebeu que estava ficando muito grave a situação e ele não parou. E ele só parou quando o jogo de futebol que estava passando na TV fez um gol. Algum time fez um gol. E nesse momento ele saiu gritando gol, feliz da vida. Obviamente que isso é uma memória muito dolorida para mim. É muito difícil pensar nessas coisas, mas é muito importante também relatar isso, né, para mostrar que, na verdade, o que foi conquistado nessa relação foi, hoje eu sou um homem adulto de 32 anos que não tem nenhuma relação com esse homem. Não tenho nenhuma relação de respeito, nenhuma relação de referência, e não tenho nenhum convívio com ele. Numa outra situação, eu estava na mesa de jantar falando uma coisa, uma ideia que eu pensava, falei de um jeito, ou falei alguma coisa que ele não gostou, e levei um soco na boca. Eu não sei nem se foi um palavrão, mas eu era uma adolescente. E levei um soco na boca, tive uma fratura, uma fissura no meu dente, precisei fazer um tratamento de canal depois, e trago até hoje essas marcas. Eu trago em mim essa experiência física de dor causada pelos meus entes queridos. O meu corpo lembra do peso e da força da mão do meu pai, mas eu não lembro da força e da proteção do abraço dele. Eu lembro da ardência do tapa da minha madrasta, mas eu não lembro do carinho dela. Essas experiências, elas ficam todas no nosso corpo, elas ficam todas marcadas na gente. E é isso que a gente está fazendo com essas crianças. Na verdade, a gente está ensinando elas a não respeitar e sim a ter medo, a gente está ensinando elas a não se sentir seguras, e a gente está ensinando para elas que a violência é muito eficiente nas suas relações, quando na verdade não deveria ser. Não deveria ser nada disso que a gente estivesse ensinando para as nossas crianças. Então, parem de bater nas crianças. Parem de defender violência contra crianças e adolescentes e contra qualquer tipo de pessoa, mesmo na vida adulta. Se a gente fizer uma comparação com idosos, as pessoas todas vão achar estranho. Se eu falar assim, olha, eu fui na sua casa e a sua avó, por exemplo, estava ali fazendo uma coisa que não era legal, então acho que a gente tinha que dar um tapa nela, né, para ela aprender. As pessoas todas vão entender isso como um absurdo. E por que as crianças não? Essas informações todas que eu falei, elas são informações do Disque 100, que é um telefone de denúncia para todos esses casos que eu trabalhei aqui nesse vídeo. Se você conhece alguém que está passando por um tipo de violência desse, ou se você conhece algum vizinho que pratica esse tipo de violência, ou você precisa de informações sobre isso, o Disque 100 também faz esse serviço, não só de receber denúncias, como também de dar as informações necessárias para que esse tipo de prática possa ser interrompida, ou como agir nesse tipo de informação. Parem de violar a integridade física das crianças e adolescentes. Parem de confundir amor com violência. Parem de confundir os outros. Que amor e violência são a mesma coisa ou caminham juntos. Porque não são. Amor é segurança, é respeito, é educação. Amor cuida, protege e respeita. Amor não bate, não viola, não machuca.